mais uma mentoria hoje. E antes da gente começar com a nossa mentoria, a Paty já entrou, né? Daqui a pouco eu já te chamo, tá, Paty? Antes da gente começar com a nossa mentoria, eu queria muito falar para vocês sobre um tema que uma aluna hoje colocou no chat do Instagram, do Telegram, e eu fiquei pensando e refletindo bastante em relação àquilo que ela falou. Eu postei um vídeo lá falando sobre o medo que paralisa a gente de iniciar na profissão, que a gente não pode deixar esse medo paralisar a gente, impedir a gente de crescer na profissão. E ela falou assim, que ela não tem medo de fazer o procedimento, ela não tem medo de atender a cliente, mas ela tem medo de começar e não ter cliente. Gi, seja bem-vinda. Então, quando ela falou isso, eu parei para refletir e pensar e lembrar lá de trás, quando eu comecei, de várias pessoas que eu conheço, que eu acompanhei também esse começo profissional. E uma das coisas que eu percebi é que, assim, ninguém começa a trabalhar numa profissão com clientela, principalmente profissões que a gente atende ao público, né? Com clientela. A gente conquista essa clientela diariamente. E aí eu lembrei que uma pessoa que trabalhou comigo, ela falou assim, ela trabalhou muito tempo comigo e ela falou assim, todo mundo que chega hoje para trabalhar aqui não ficava porque assim, ela tinha uma rotatividade muito grande de cliente e o pessoal chegava e queria ter a mesma clientela que ela. Ela falou assim, as pessoas olham para a clientela que eu tenho hoje, mas não sabe que há 10 anos atrás eu pagava para vir trabalhar. Porque ela morava em outra cidade, ela gastava com condução para ir, para voltar, ela gastava com alimentação e às vezes para atender uma cliente. E o que ela ganhava não dava para suprir o gasto que ela tinha para chegar lá. E às vezes a gente para pensar e a gente não quer fazer esse tipo de esforço para conseguir. A gente quer chegar lá e já ter uma agenda cheia. E não é assim que a coisa funciona. A gente nunca começa algo já com clientela, a não ser que você tenha uma rede de pessoas que já te acompanham, uma rede de pessoas que te conhecem como pessoa e querem fazer com você, mas a maioria não é assim. A gente começa sem clientela mesmo. A gente vai para o salão, a gente vai para o nosso estúdio, senta lá e espera. Hoje a gente tem as redes sociais, né, que facilitam muito. A gente faz ações de chamada, a gente faz divulgação, a gente faz o cliente que está do outro lado querer vir até a gente. Mas na minha época, por exemplo, não tinha. A gente fazia divulgação em revista, em jornal, mas dependia do cliente entrar lá. E aí o que eu falei para ela, né? Por que às vezes eu bato na tecla de vocês, para vocês, falando que trabalhem em salões parceiros quando não tem clientela? Porque no salão parceiro você tem entrada de pessoas indo para outros profissionais. Então você tem cliente indo para manicure, cliente indo para o cabeleireiro, cliente indo para depiladora. E aí você tem como acesso a essa cliente. Você dá um sorriso, você oferece um café, você chega para conversar com a cliente, você oferece uma sobrancelha de cortesia. E aquela cliente, se ela se sentir à vontade e gostar de você, ela vai aceitar e vai conhecer o teu serviço. Então, às vezes, é importante a gente ter essa entrada. Quando a gente opta por trabalhar por conta, ou montar o seu estúdio, ou atender a casa, ou atender em domicílio, a gente já fica mais restrito, a gente não tem acesso, então a gente tem que buscar o cliente não vem até o estabelecimento e a gente faz a conquista, a gente tem que ir atrás desse cliente. Então, são coisas diferentes, são momentos diferentes, mas você tem que ver aquilo que você se adapta melhor, tá? Então, sempre lembrem disso, ninguém vai começar na profissão tendo uma agenda cheia. Às vezes eu chego no salão, chegava, né, e não tinha ninguém para atender, e no decorrer do dia os clientes iam aparecendo, e é assim para todo mundo. Tá? Para aquela pessoa que hoje tem a agenda lotada, um dia ela também atendeu um cliente no dia, atendeu 2 clientes na semana.
E isso é normal. A gente não pode deixar que isso impeça a gente de iniciar, porque senão a gente nunca vai fazer uma clientela, tá certo? Então, esse era um recadinho que eu queria passar para vocês, né, para ficar como uma reflexão. E agora eu vou chamar a Paty aqui, que é a aluna que a gente vai fazer a mentoria hoje. E para todos que estão presentes, sejam bem-vindos. Estou muito feliz de vocês aqui, viu? A gente vai fazer a live, dependendo do decorrer da live, eu chamo mais alguém, tá? Mas hoje a gente vai começar com ela. Oi, tudo bom com você? Tudo bem. Tudo jóia. Tá me escutando bem? Tô, por enquanto estou. Ah, então tá bom. Paty, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, né? Seu nome é Patrícia, você já trabalha na área, você está fazendo curso de designer. Conta um pouquinho pra gente. Então, meu nome é Patrícia, né? Eu tenho 34 anos. Na verdade, eu fiz o curso de design de sobrancelha há 4 anos atrás, porém eu não entrei na área. Eu continuei trabalhando numa empresa e às vezes eu fazia uns bicos, algumas colegas de trabalho no meu horário de almoço, eu fazia a sobrancelha dela e ganhava dinheiro com isso. Mas era muito pouco, porque eu não tinha Certo. coragem de sair da onde eu estava para começar. Aí eu fiquei trabalhando nessa empresa durante um tempo. Em janeiro do ano passado, os meus pais vieram para cá, para São José dos Campos, e eu também vim. E eu larguei tudo lá, porque eu não era feliz com o que eu trabalhava. Enfim, eu dei meio que as caras para vir para cá, para dar as caras e conseguir realizar meu sonho, que era ser design de sobrancelha. Ai, que Aí vim pra lindo. cá, eu vim pra cá e aí no meu quarto aqui mesmo, num quartinho da minha casa, eu comprei uma cadeira, comprei um espelho, comprei rena, todos os, né, as ferramentas e eu coloquei um banner no portão e comecei a anunciar no Instagram. Aí agora, acho que foi em fevereiro do ano passado, eu consegui construir aqui mesmo na minha casa um espaço para mim e eu tô começando a correr atrás. Agora eu trabalho só na área, porém eu ainda tenho poucos clientes, né? Não dá para se manter com isso. Perdi o Ah, mas medo. é um começo, né? Se a gente É, nunca começar, a gente nunca vai conseguir. É porque acho que hoje a aula que você fez no começo, a apresentação, serviu muito para mim, porque a gente no começo tem muito medo mesmo, né? A gente Exatamente. tem medo de não conseguir se manter com isso, e é difícil sim conseguir cliente, não é fácil, não é fácil correr atrás, divulgação. Eu passo o dia inteiro divulgando no Instagram, assim, você tem que ter muita força de vontade, mas eu acho que você não pode desistir. E principalmente quando você consegue seu cantinho. Eu acho que isso te motiva mais, porque eu tô bem mais motivada. E mais pra frente pretendo fazer mais cursos também. Ai, mas é isso mesmo, sabe? A gente não é fácil o começo, não é fácil a gente largar e trocar de profissão, não é fácil a gente largar o certo pelo duvidoso, Não, mas se a gente não der esse passo, a gente nunca vai sair do lugar e a gente nunca vai começar a caminhar, né? Então a gente precisa fazer isso às vezes. E olha que você já está começando com uma estrutura, você começou pequenininho, num quarto, hoje você já tem um espaço. Olha quanto você já evoluiu num período pequeno de tempo, né? Em um é verdade. ano, né? Então, ó, vou dar uma dica. Essa dica eu vou passar para todo mundo que foi uma aluna numa mentoria como essa que ela falou que ela fez e de repente pode te ajudar também na sua cidade. Ela escolheu uma instituição e ela fez uma parceria. Ela precisava de modelos para treinar e isso não só para modelos, tá? Para a gente também oferecer, fazer com que o cliente venha até a gente para a gente mostrar o nosso trabalho. Então, ela pedia 1 quilo de alimento não perecível para ajudar X instituição. Nossa, que Então, legal. a pessoa vem até você porque ela fala assim, pô, eu vou ajudar e ela vou ganhar uma sobrancelha. E ela dava o melhor atendimento para aquela pessoa. A pessoa ficava encantada com o trabalho dela, dava 1 quilo de alimento, dali 15 dias, 20 dias, a cliente voltava pagando para fazer a sobrancelha novamente. Porque gostou do trabalho e acaba querendo voltar. Exatamente. E assim, ela arrecadou uma parte, ela
ela participava de uma igreja e a igreja tinha um serviço de trabalho com a comunidade carente com cestas básicas. Então, ela doou o que ela arrecadou para a igreja e a igreja fez a distribuição para as famílias que estavam cadastradas, que são famílias que passam por necessidades, né? Então, ela falou assim: eles me ajudaram, eu ajudei, né? Porque eu precisava de modelo. Eles me ajudaram e a gente, num conjunto, acabou ajudando pessoas que precisavam. Então a gente faz aquele ciclo, né? Um ajuda o outro e as coisas vão voltando. E eu achei super interessante isso, e eu falo para todas as alunas que querem começar uma clientela ou que querem modelo, né? Porque a gente tem um custo, não tem? A gente tem a rena, a gente tem a linha, a pinça em si é um material que a gente higieniza, não tem que ficar trocando. Mas nos descartáveis a gente tem um custo. Então, ela falou assim: eu preferi não cobrar e preferi ajudar, porque eu acho que a pessoa, quando fala que ela vai ajudar o outro, ela se sensibiliza e vem mais. Ela falou assim: porque se eu ia cobrar R$ 5, R$ 3, não ia me ajudar em nada e a pessoa ia falar, eu tô pagando, né? Então ali não, eu tô contribuindo para alguma coisa. E eu achei super legal isso. Então, se de repente isso te ajudar, fica uma dica dada pela aluna também, É verdade, é né? muito boa. Então pensa, de repente, ó, é uma forma de você divulgar no seu Instagram. Corrente do bem, vamos ajudar, né? E aí, sobrancelha do bem. É verdade. Ou sobrancelha solidária, ó, já tô dando até os nomes que você pode usar para fazer as suas chamadas no Instagram. Você vai ver como vai dar um retorno bem legal. Então vamos lá para a sua aula hoje. Certo. Vamos ver as suas dúvidas e eu vou tentando esclarecer. Eu lembro que você me falou que você tinha dificuldade para achar o ponto alto da sobrancelha. Na realidade, professora, eu gostaria que você me desse algumas dicas para eu aperfeiçoar a marcação do design da parte inferior. Porque Tá, aonde eu vejo que na teoria é uma coisa, né? Na teoria eu tenho totalmente entendimento, mas na prática nunca sai conforme a teoria. Isso eu não sei se é porque é o começo, porque é o início. Com o tempo a gente já vai conseguir fazer de olhos fechados, eu acredito. Mas hoje eu exato, queria que você exato. me desse umas dicas sobre isso. Tá, então, ó, a primeira coisa, eu vou pegar uma fotinho aqui, que é uma foto que eu uso muito, que é de uma sobrancelha bem cabeludinha, ó, Certo, essas são as mais difíceis. tá? E essas aqui, porque, ó, você vê que ela é uma sobrancelha, que ela é grossa aqui no final, ela é grossa aqui no início, ela tem já um ponto alto marcado e ela tem um buraco aqui, ó, tá? Uhum, Ó, dois lados. Então, quando a gente vai fazer uma sobrancelha, que a gente fala assim, ah, a dificuldade da marcação. Primeiro, sobrancelha escura, como essa aqui, ó, tá? A gente vai trabalhar com a caneta branca. Por quê? A gente precisa que a caneta sobressaia sobre o pelo. Se eu trabalho com lápis preto, que é o que eu tenho aqui, a hora que eu ponho e faço a minha marcação, ela mistura com o pelo da cliente e aí eu começo já a me perder ali. Então eu posso usar caneta branca, eu posso usar caneta amarelo limão, caneta pink. Eu uso aquela em gel mesmo que a gente compra em papelaria. Não sei se você trabalha com essa caneta. eu já tive, porém eu parei de usar porque eu sinto que ela falha quando eu uso algum produto, ou demaquilante, ou algum produto para limpar a pele, ela começa a falhar. E aí eu dei continuidade usando um lápis Mitsubishi, só que eu tenho dificuldade às vezes quando é uma sobrancelha mais escura mesmo. Então, vou dar uma dica da limpeza. Usa loção pré-depilatória ou água micelar. Certo. O demaquilante, se ele tiver qualquer pouquinho de óleo, ele não, Começa a falhar. ele não, a caneta não pega, Hum, tá? Eu no curso eu até falo do álcool 70. Eu usei durante muito tempo o álcool 70, porque o álcool 70 ele remove toda a oleosidade da pele. Só que se a pessoa tem uma pele seca ou uma pele sensível, pode gerar uma irritação. E sempre antes da depilação, porque às vezes a gente faz aquela depilaçãozinha com a linha, aquela coisa toda, e não pode passar o álcool depois, tá? Então, se você tiver que fazer, é antes para não ter problema, tá bom? certo, E certo. aí, você
pega essa caneta em gel. E outra coisa, a caneta em gel, você tem que trabalhar com ela retinha, assim, 90 graus. Se você inclinar ela, igual a gente costuma pegar assim para escrever e inclinar, ela não risca. Ela precisa estar com o gel na direção, ó, assim, na ação da gravidade. Se eu inclinar, ele já não risca, ele começa a falhar. E a mão bem leve. Se eu apertar, ela também não sai, porque aí a bolinha vai para dentro. A caneta, ela tem a ponta e tem uma esfera aqui assim na ponta. Se eu aperto a caneta, a esfera vai para dentro e ela impede a saída do gel. Então a minha mão tem que estar bem leve para que o gel possa passar e conforme a gente vai riscando essa esfera e rodando e trazendo o gel para fora. Tá? Então, são só algumas dicas para utilizar a caneta. Porque às vezes a gente fala, eu mesma, às vezes estou fazendo, quando eu vou ver, não tá saindo. Aí eu vou lá, pego na minha mão, passo de levinho assim, faço a esfera movimentar e aí volto a fazer o contorno. Então, voltando aqui para o nosso desenho, essa sobrancelha aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer é pentear, começar a marcação. Mas eu vou jogar essa sobrancelha toda para cima. Eu vou pentear ela toda para cima e vou ver que ela vai passar, ó. Aqui a gente já vê que ela passa esse início aqui, ó. Ela passa do nosso contorno aqui. Eu vou tirar o meu celular aqui e vou botar aqui apoiado onde eu tô para eu poder fazer o desenho e te mostrar, tá bom? Então, aguentem aí um pouquinho que eu vou virar aqui. Espera aí. Tô virando aqui, ó. Tá? Então, ó, eu vou pentear ela toda pra cima. Tá dando pra ver direitinho? Tá sim. Ó, eu vou pentear ela toda pra cima. E eu já sei que toda essa parte aqui, ó, eu tô me baseando por onde? Pelo ponto alto. Então, aqui na parte de baixo, eu vou vir e vou fazer a minha primeira medida. Eu vou vir aqui no cantinho do olho dela, ó, e vou ver a altura que eu vou ter daqui até aqui. Você lembra que essa altura normalmente é mais ou menos 1,5. Ela pode variar, ela pode ser mais, ela pode ser menos, não tem problema. Essa altura aqui você vai medir aonde começam os pelos da cliente, tá? Se vai ter 1,5, se não vai, não tem problema. O importante é que tenha a mesma medida aqui, aqui. Você repara que aqui, ó, o meu cantinho é menor do que aqui? Olha a diferença. Tá? Então, aqui eu já sei que eu vou ter que subir um pouquinho. Então, eu vou trazer a medida daqui para cá. Porque aqui tá mais alta, eu não tenho como deixar ela com pelo mais baixo, tá? Fiz isso aqui, eu achei a medida aqui. Eu vou vir aqui e vou medir o meu ponto alto, a minha espessura da sobrancelha. Essa medida aqui, ó, é uma das medidas mais importantes, que é a do ponto inicial e a da espessura da sobrancelha. Aqui ela vai ser 0,8, 0,9, 0,7. Essa espessura da sobrancelha aqui independe, tá? À medida que você achar aqui, você vai subtrair aqui. Ah, mas eu vou subtrair como? Eu vou seguir por cima, eu vou seguir por baixo, como é que eu faço? Porque isso é uma das dúvidas que mais aparece, não é verdade? Se a gente seguia pela parte de cima ou pela parte de baixo. Eu costumo fazer assim. Se ela tem bastante pelo, ó, tá vendo que aqui ela não tem falha de pelo, você tá vendo? Ela tem bastante pelo. Ó o ponto alto dela aqui bem marcadinho. Ela tem uma penugem aqui em cima, mas ó o ponto alto dela aqui, ó, bem marcadinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu tiro a medida daqui, tá? Eu vou fazer aqui desse lado para você ver. Então, vamos supor, vou pegar aqui o paquímetro para você ver. Ó, essa sobrancelha aqui, ela tem... Peraí que eu tô... 0,8, ó. Tá? Tá vendo a espessura dela? Uhum. Se ela tem 0,8, eu tenho que ter aqui no ponto alto ou 0,7 ou 0,6, não é? Sim. Então, eu vou pôr aqui, ó, no 0,6. Que eu vou deixar ela mais delicada.
Ó, tá o 0,6 aqui, tá? Aí eu vou vir, ó, por aqui, por cima. Por quê? A sobrancelha dela tá bem cheinha aqui, eu não tenho falha, então eu posso usar esse ponto alto dela como um ponto de referência, porque ela já existe. Então eu venho aqui, ó, e marco de cima para baixo, ó. Vou colocar a régua aqui apoiada, tá vendo? E aí eu vou vir aqui e vou marcar o meu ponto alto aqui, ó. Tá vendo aqui? Marquei. Eu marquei o meu ponto alto aqui, ó, tá? Pra gente poder ter a espessura baseada aqui. Lembra que a gente tem aquela marcação da direção do ponto alto que passa pelo meio dos olhos, o canto final que vem bem no cantinho do olho mesmo. Então, eu vou sair do meu ponto zero. Ah, e outra coisa que a gente tem que se atentar também: a altura inicial e a altura final da sobrancelha. A minha sobrancelha nunca deve estar para baixo, porque senão vai acontecer o quê? Ela vai ficar caidinha. Então, ela tem que estar na mesma direção ou mais alta, tá? Nunca para baixo. Então, ó, tendo esses pontos, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou ligar esses pontinhos, ó. Saio do zero, venho pra cá, ó. Venho aqui a mesma coisa, ó. E aí aqui, ó, é aonde tá o lance. A gente não tem que se guiar por essa reta. Eu tenho que vir com uma diagonal, ó. Olha aqui, ó. E aí a minha sobrancelha se forma nesse ponto aqui, ó. E tudo que tá para fora, eu tiro. Se eu tivesse usado a medida, vai, aqui tá 0,8, 0,7, ela ia ficar um pouquinho mais reta aqui. Então, aqui, ó, a gente já fez o arco inferior. Então, essa é a maior dificuldade, é achar essa parte aqui na parte de baixo, não é? Então, se ela tem pelo na parte de cima, você vai se guiar pela parte de cima como um ponto de saída. Aqui a gente não se guia por onde nasce o pelo. Então, vamos lá, ó. A minha sobrancelha tem os pelinhos nascendo, eu vou me guiar por onde os pelos nascem. Aqui eu tenho os meus pelinhos do ponto alto, né? Vamos supor aqui, os meus pelinhos do ponto alto, eu vou me guiar por ele. Ah, mas e se eu pegar uma sobrancelha que não tem ponto alto? É isso que eu ia te perguntar agora, Cris. Tá? Que a gente Então, pega sobrancelha assim. Exatamente. Se eu pegar uma sobrancelha que não tem ponto alto, ó, vou pegar uma mais bonitinha aqui, porque essa daqui tá totalmente deformada, essa daí a gente não consegue fazer milagre, porque essa daqui é uma sobrancelha para micropigmentação. Você não vai conseguir fazer arqueamento nessa sobrancelha, tá? Nessa daqui, o máximo que você consegue é tirar um pouquinho essa entradinha aqui e entrar com uma reninha aqui assim, ó, tá? E aí, você vai fazer também um pouquinho aqui em cima. Mas essa aqui, ó, é uma sobrancelha que não tem ponto alto. Você reparou que ela não tem o ponto alto, mas ela tem o quê? O ponto baixo, não tem? Acho. Uhum. Ela não tá, ó, vou apagar aqui para você ver. Ela não tem um arco certinho aqui embaixo? Então, o que que eu vou fazer? A mesma coisa, ó, vou tirar a medida daqui. Repara, ó, que ela tem pelinho até aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu sei que eu vou ter que aparar essas pontinhas aqui. Você tá vendo que tem umas pontinhas, ó? Então, eu vou tirar a medida daqui. Aí, ó, venho aqui. Ó, a medida também 0,8. Essas sobrancelhas aqui tá tudo 0,8 porque tá ampliada, tá? Então, não quer dizer que toda sobrancelha vai ter essa medida. Se eu tenho 0,8 aqui, ó, meu ponto alto, ele já mostra para mim aonde seria, ó, o meio do olho da minha cliente, tá? Repara que o... Ui, peraí, ficou torto aqui. Aqui, ó, seria o ponto alto. Repara que o meu corpo aqui é maior do que a minha cauda. A sobrancelha, ó, a cauda vem aqui e o ponto inicial na abinha do nariz. Então, as medidas estão certas. Então, se eu tenho 0,8 aqui, aqui eu vou ter que ter 0,6.
Se eu tenho o arco da sobrancelha já montadinho aqui, ó, tá vendo que o arco dela tá bonitinho? Eu tenho o arco dela aqui, ó, eu vou vir aqui e vou pôr o 0,6 aqui. Tá vendo, ó? Na mesma direção, ó. E aí eu tenho o meu arco vindo aqui. E aí, ó, eu saio daqui e venho pra cá. Saio daqui e venho pra cá. E aí a minha sobrancelha, eu tenho esse pedacinho aqui, ó. Tá? Tô mostrando esse pedacinho, ele não tem pelo. Mas eu posso fazer esse desenho e aplicar uma rena e preencher esse pedacinho. Tá? Ó, aqui eu tenho pelo, mas é bem clarinho. Quando eu colocar a rena, ele vai cobrir essa parte aqui também. Isso seria uma sobrancelha que a gente também, por ela não ter muito pelo, se a cliente, a gente pode encaminhar para micropigmentação. Aí na micro, a gente faz a preenchimento com esses fiozinhos aqui e o contorno aqui. Quando a cliente não tem ponto alto, mas tem um ponto inferior que dê para eu usar de guia, o meu guia vai ser embaixo e o ponto que eu vou criar vai ser em cima, tá? Então, a gente tem que sempre se atentar a isso. Outra coisa, por exemplo, é que eu não tô aqui. Vamos supor que essa sobrancelha tivesse cheia de pelo aqui. Como é que eu vou marcar isso aqui? Como é que eu vou achar? Vamos supor, ela tá cheia de pelo e ela não tem o ponto alto. Vou apagar aqui para você, tá? Ó. Ela tá cheia de pelinho, mas ela não tem, ela tá cheia de pelo aqui, mas ela não tem o ponto alto. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir na parte onde tem mais pelo. Só que aí a minha marcação vai ser no meio do pelo. E aí os pelos que tiverem fora, eu vou marcar. Por quê? Porque eu não tenho ponto alto. Agora vamos supor, ela tem muito pelo, muito pelo, muito pelo aqui para baixo, tá? Vamos supor bastante pelo aqui para baixo. Tá? E ela não tem o ponto alto. O que que eu posso fazer aqui, ó? Se me permitir, eu uso aqui como medida e cavo aqui, ó. Eu levanto o arco de baixo. Levanto como? No meio daquele montaréu de pelo, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui e acho a parte que eu tenho que fazer. Vamos supor, ó, que eu não quero mexer no ponto alto lá em cima. Aí tá tremendo um pouco porque eu tô desenhando e segurando com uma mão, tá? Uhum. Então, ó, vamos supor que eu não queira ficar com o ponto alto aqui desenhado. Eu quero que fique para a parte de baixo. Eu posso vir aqui, ó, e fazer isso aqui. Venho, uso aqui como medida, tá? Ó, vou fazer o ar com a mão livre, mas a gente faz com o paquímetro. Uso aqui, e aí aqui eu tenho a medida, tá? Ó, que é 0,8, e aqui eu tenho que ter 0,6, que já tá marcado aqui, ó. Eu venho aqui e faço o risco na parte de baixo. E aí eu tenho que ligar, ó. Tá? Você viu que aqui ficou sem pelo, aqui tem menos pelo. O que que isso aqui faz para mim? Quando eu uso, você viu que eu usei essa marca aqui, ela não ficou tão arqueada, a outra ficou mais arqueada, não ficou? Porque a gente criou um ponto alto, essa daqui ela ficou mais arredondada. Só que na hora que eu aplicar a rena, eu tenho menos falha. Porque é como se eu tivesse distribuído a minha falha aqui e aqui. Então, eu fiquei com pouco pelo nessa parte aqui e com pouco pelo nessa parte aqui. Então, quando eu aplicar a minha rena, eu vou ter ela bem escura no centro e ela um pouco mais clara nas bordas. Então, vai dar um acabamento mais assim, como se eu tivesse
com o pelinho expandindo, com o pigmento expandindo, tá? Então, essa seria. É sempre assim: a dificuldade que a gente tem é de conseguir olhar dentro do pelo aonde a gente marca. Com a caneta branca, você consegue visualizar o ponto de marcação. E às vezes, outra dica que eu dou é assim, ó. Posiciona na pele, segura e vem com a outra mão e marca, tá vendo? Porque às vezes a gente passa o lápis aqui, não é assim que a gente faz? Passa o lápis aqui no paquímetro e aí risca. Só que aí o risco fica, vou virar aqui um pouquinho para mim. Aí o risco fica claro e aí a gente não consegue ver aquele risquinho claro no meio do monte de pelo. Então, você pode segura com uma mão, dá uma apertadinha nele e vem com a caneta branca e faz um risquinho ali do lado. Você puxa um pouquinho ele para trás, porque você vai ter aquela primeira marcação. Então, você sabe que o teu ponto tem que estar em cima daquela marcação, né? Ó, vamos lá, vou mostrar aqui, ó. Você tem a marcação, né? Aqui, aqui e aqui. E você sabe que o teu ponto alto, ele tem que estar em cima daquela linha que você marcou. Então, você puxa o paquímetro um pouquinho para o lado, de forma que quando você põe a caneta fica em cima da onde você tem que estar marcado. Aí você vai lá e faz um risquinho. Aí depois que você tira o paquímetro, você vai lá e faz um risquinho mais forte ainda com a canetinha branca. Ela vai sobressair no meio do pelo. Eu tenho trabalhado ultimamente só com a caneta branca, nem linha mais eu tenho utilizado, porque a linha a gente passa o preto e acontece a mesma coisa. O preto no meio do pelo não sobressai e aí fica aquela confusão, principalmente quando a gente está começando. Quando a gente já está há mais tempo acostumado, a gente já tem o olho, tanto faz estar com preto ou com branco. Mas eu mesmo assim, tendo já esse olho, eu prefiro a caneta branca, porque aí eu tenho certeza de onde eu estou tirando. Agora, mais uma coisa que você falou. Você falou que você queria que ficasse mais harmonioso. E aí o pessoal me pergunta muito assim, Cris, eu faço a sobrancelha, deixa eu ver se eu consigo colocar. Ela falou assim, eu tiro em cima da marca branca, eu tiro embaixo da marca branca, aonde que eu tiro o pelo? Então, vamos lá. Eu sempre falo assim, ó, fizemos a marcação aqui, a gente vai tirar tudo que tá embaixo, tá? A gente vai limpar tudo que tá embaixo da marcação. Primeira limpeza que a gente vai fazer. Depois que a gente limpou a parte de baixo, principalmente quando a gente trabalha com a caneta branca, a gente vai conseguir ver se ficou algum pelinho na marca branca. Porque aí o pelo escuro, ele aparece no branco. E aí a gente consegue ver, porque às vezes a gente tá lá, lindo, riscado com preto, tudo bonitinho, aquela sobrancelha com aquele arco perfeito. A hora que a gente remove a marcação que a gente fez, ela tá toda assim, ó. Tá toda assim, não é verdade? Ou às vezes nem tão certinho assim. Às vezes tem um aqui, um outro aqui, um outro aqui, que tira aquela regularidade. A sobrancelha fica irregular. Então, quando você tá com a caneta branca e o pelinho preto aparecendo, você consegue ver se você vai precisar tirar ou não o que está em cima da linha. Tá bom, então eu vou ter que testar e ver se eu vou conseguir tirar o que está em cima da linha. Beleza? Mas, Cris, e se eu tirar aquele que está em cima da linha na sobrancelha? Porque às vezes acontece isso. A gente tira aquele que está na linha e quando a gente vai ver, faz um buraco. Então, o que eu recomendo é aqueles pelinhos que estão em cima da linha, a gente pega a pinça e sem remover, a gente põe ele para baixo. A gente vai tirando ele, tá? A gente vai pondo ele para baixo assim, só para ver se a hora que eu remover ele, vai ficar alguma falha ou algum buraco. E aí eu vou ter que decidir,
ou não se eu faço a remoção dele. Ah, fica um buraquinho, mas bem pequenininho, mas vai ficar mais bonito do que se eu deixar ele ali, então eu removo. Ah, não, fez um buraco enorme, então eu não vou remover. Ou então, olha, se eu tirar não vai fazer falta nenhuma, eu tiro ele fora. E aí, quando eu termino e eu limpo a minha sobrancelha, eu tenho ela feito um arco perfeito, um arco completinho ali. Então, são esses detalhezinhos que a gente às vezes tem que prestar um pouquinho atenção, porque a gente remove o que está embaixo da linha, aí quando limpa, tá tudo irregular. Se tá irregular, então eu tenho que ver se a hora que eu for deixar ela tudo plana, tudo certinho, se vai fazer falta em algum outro lugar. Tá ok? Consegui responder e tirar essa dúvida? Bastante. Outra dica que eu dou é quando a gente vai aparar a sobrancelha. Eu sempre recomendo botar para cima e aparar rentezinho a marcação que a gente fez, tá? Essa é a primeira dica. Mas sempre dá uma olhada, apoia o dedinho assim na sobrancelha e dá uma olhada para ver se aquele pelinho que você vai cortar, ele não está fazendo a cobertura de falha da cauda. Porque eu já vi muita gente que corta a sobrancelha e aí a cauda que estava cheia fica rala. Então, se isso acontecer, você levanta aqui para cima. Então, sempre penteia tudo para cima, beleza. Depois penteia tudo para baixo, beleza. Se você perceber que tem pouco na cauda, você sabe que aqui você não vai poder tirar muito. Você só vai tirar se ela tiver muito comprida, porque às vezes aquele pelinho que tá mais longo e tá caidinho pro lado e a gente levanta ele para cima e corta, a hora que a gente volta ele pro lugar, ele vai fazer um monte de falha na cauda, tá? Então é uma forma de você observar. Ah, parei um pouquinho para cima, ele tá cobrindo a falta. Ah, não tem falha, tá bonitinho, e ele ainda continua engruvinhado, que é aquele fio que não fica encaixadinho um no outro, eu penteio para baixo, vejo o que tá fora, porque quando a gente penteia para baixo fica um comprido, um curto, vejo o que tá fora e dou uma paradinha só naqueles que estão fora não do arco, porque quando a gente põe para baixo, ó, quando a gente põe para baixo, ele fica assim, um comprido, um mais curto, um outro mais comprido. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai tirar, não encostando, mas a gente vai tirar só aquele que tá fora. Porque se eu tirar muito rente, eu vou fazer buraco também. Então eu dou um espacinho e tiro o que tá comprido. E aí eu penteio de novo, ele vai se encaixar. Ó, a Fada tá perguntando se quando a gente faz um designer para micro, na hora de fazer a limpeza dos pelos, tira igual o designer ou é diferente. Na hora que a gente vai fazer um para micro, o designer é um pouquinho diferente, a forma de retirar é praticamente a mesma. Mas o designer é um pouquinho diferente, porque nessas horas eu posso criar pontos na minha sobrancelha. Como, por exemplo, nessa sobrancelha aqui, que ela não tem ponto alto, que ela não tem ponto inicial, eu posso colocar alguns pontos discretos, tá? Para fazer o preenchimento e conseguir dar harmonia. No designer e na rena, eu já não consigo fazer isso numa sobrancelha dessa. Mas na micro eu consigo criar, sem deixar ela uma sobrancelha muito grossa. A gente tem que lembrar que uma pessoa que tem uma sobrancelha fina dessa jamais vai ter uma sobrancelha grossona. Então a gente tem que ter essa consciência, mas a gente consegue criar e fazer essas pequenas correções. No designer, só com a rena, a gente ameniza, mas não consegue fazer essas transformações porque a gente precisa da rena com pelo para poder dar aquele acabamento mais natural, tá certo? Mais alguma dúvida? A minha ou das meninas? Hã? A minha ou das meninas? A sua. Ah, não, eu não tenho, não é, na verdade, eu já tinha te perguntado isso na outra live que eu assisti. Porque é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, que é na hora de bater a foto, para divulgação do meu trabalho. Muitas vezes eu faço sobrancelha de uma cliente e fica a coisa mais linda. Perfeita. Na hora que eu tiro a foto, eu tenho iluminação, eu tenho uma lâmpadazinha que eu coloco, não fica. Parece que na foto a sobrancelha tá torta. Eu olho, vejo se tá tudo certinho, mas o efeito da sobrancelha na foto fica totalmente diferente.
Isso é uma coisa que também pra gente é bem difícil, né? Porque a gente tem que ser fotógrafa agora também. Além de designer, tem que ser fotógrafa, Pois né? é, porque às vezes eu Então, acompanho o Instagram de algumas profissionais, né? é, E você vê a foto fora do comum. então assim, algumas pessoas usam filtros, usa aqueles filtros para limpar a pele. Uma Ah, coisa que o pessoal tem feito muito, assim, é uma coisa que também você pode fazer para agregar para seus clientes, é ter um kitzinho básico. Terminou a sobrancelha? Posso dar fazer uma make, uma mini make? E aí você passa uma basezinha bem fluida, uma coisa bem basiquinha ali, faz aquele contorno com a sobrancelha com o corretivo, que ainda vou fazer uma live mostrando isso eu acho que para seria muito vocês verem, boa, Cris. para ver que dá uma diferença grande quando a gente faz o contorninho com o corretivo, porque é isso que o pessoal faz, tá? Eles fazem o contorno. Acontecia a mesma coisa comigo, porque eu postava foto e eu falava assim, gente, por que, que a foto deles fica bonita e a minha não fica? Primeiro que eu não usava luz, eu usava luz natural do dia, eu não usava ring light. E segundo, eu não fazia esse contorno. E hoje eu ainda não faço, tá? Eu mostro o meu trabalho nu e crua. Eu não comparo mais o meu trabalho com os outros quando eu descobri o que eles fazem. Entendeu? Porque assim, a cliente vai chegar lá, ela vai ver o meu trabalho como é, a sobrancelha ali, feita, sem pele, sem preparar a pele, sem preparar nada. Mas um dos professores de uma especialização que eu fiz, ele falou que quando ele começou como designer, ele falou assim, que ele montou um kit onde ele tinha uma base que dava para todos os tons de pele, um rímel, um blush e um gloss. Então a gente não precisa mais do que isso. E aí ele fazia uma pele bonitinha, passava um blushzinho, um gloss e um rímel. E aí ele pedia para tirar foto. Porque ele falou assim: a cliente tem pele manchada, a cliente tem olheira, a cliente vai estragar a nossa foto. E aí a sobrancelha não vai ficar legal, porque ela tá um trabalho bonito inserido numa tela que não está bonita. Não é que não seja bonita, ela não está. Porque aí quando você faz aquela mini make que você dá de cortesia para cliente, né? Que vai ser um diferencial, porque aí quando ela for em outro lugar, ela não vai ter a mini make, ela vai voltar para você. Porque ela fala assim, pô, eu vou lá, eu faço maquiagem, eu saio de lá produzidinha, já dá pra eu ir pra uma balada, eu não saio vermelha com a cara inchada, né? Então, ela vai ver o diferencial do seu trabalho. Você está fazendo um over delivery para ela. E aí ela vai gostar. E você vai ter uma tela bonita para você fotografar. E um dos ângulos que eu gosto de fotografar, nunca tirar foto de frente. Porque se a pessoa tem alguma simetria, alguma coisa assim, então você pega a fotografia, você pede para a cliente olhar de lado e bate assim, ó, a foto. Você vai pegar um pedaço dessa aqui e vai pegar uma inteira, ó, e a cliente olhando. Você pode pedir para ela olhar reto, você pode pedir para ela olhar para cima. Outro ângulo que às vezes fica legal também é você vir de cima para baixo. Então a cliente está lá deitadinha, você vem e tira a foto de cima para baixo e pede para ela olhar. Aí você passa bastante rímel para ela ficar com aqueles cílios bonitos, tá? Certo. Também fica legal. Então, eu gosto muito daquela quando você pede para cliente olhar assim de lado. Porque a hora que ela olha de lado, mesmo deitada ou sentada na cadeira, a hora que ela olha de lado, ela já faz aquele carão para foto. E aí a sobrancelha já fica bonita, tá? Então imagina, a sobrancelha feita um contorninho com o corretivo, uma basezinha básica, um gloss, um blushzinho, e ela olhando com aquele carão, você já tem. Olha o ângulo da foto, como fica diferente, tá? Então é uma dica para fotografia. Eu tenho feito muitas minhas fotografias assim, e quando não, eu ponho separada. Eu tiro de um lado e tiro do outro. Eu não, às vezes, quando eu vejo que está muito perfeita, eu tiro até assim. Mas eu não gosto muito porque eu acho que não fica bonita, a cliente fica com o nariz grande, eu acho que a foto não fica legal. E se você reparar, a maioria tá todas em diagonais ou só um lado. A gente não precisa dos dois lados para mostrar a perfeição do nosso trabalho. Até porque a cliente tem sempre um lado que é o lado, como é que eu posso dizer? Que ela fotografa melhor. Então aí você vê qual lado que você gosta mais. E aí, se você quiser, ainda você pode pedir para a cliente falar assim:
Você faria uma selfie para mim? E aí ela pega o celular e vê o melhor ângulo dela e faz uma selfie, que aí vai aparecer de frente a sobrancelha. E aí ela faz Ah, essa legal. selfie para você e você publica. Tá certo? Aham, tá certo. Então, vamos lá ver se tem mais alguma dúvida aqui. Deixa eu ver. Você também tem mais alguma dúvida? Não, eram só essas. Não? Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Peraí, que tem uma pergunta aqui que eu não vi. Peraí. No caso da micro, se eu tirar um pelo que fez buraco, posso desenhar um fio naquele buraco que ficou, mesmo sabendo que vai nascer outro no lugar? Pode, tá? Na micro pode, porque o pelo vai nascer ali e vai ficar sobrepor sobre o que você desenhou. Eles nunca vão ficar um em cima do outro, porque o que você desenhou vai estar na pele e o outro ele vai ter movimento, porque é pelo. Então pode, tá? Se acontecer isso, não tem problema, fada. Então a gente vai ficando por aqui. Estou muito feliz com a sua live, finalmente a gente conseguiu fazer, né, a nossa mentoria. Então, se você precisar de mais alguma coisa, você pode me chamar, tá? Naquele mesmo esqueminha, se eu não responder, me dá oi de novo, porque as mensagens vão ficando para baixo aí eu coloco, gente, até eu falo para o pessoal que às vezes manda mensagem, até vou passar isso para todos, porque pode ter acontecido também. Às vezes eu estou atendendo, eu pego o celular, abro, dou uma visualizada só para tirar um pouco e eu ponho como não mensagem não lida. E às vezes acontece que eu esqueço de colocar como não lida, porque eu estou ali no vucu-vucu do atendimento e a mensagem acaba descendo e eu não vejo. Então, se eu não responder em 24, 48 horas, manda um oi de novo, que a tua mensagem vai para o topo e aí eu vejo e já respondo, porque senão eu não consigo, é um fluxo muito grande e às vezes eu não consigo dar conta, porque além de eu atender todas as alunas do designer, eu atendo as de micro e eu ainda atendo as minhas clientes que também solicitam orçamento, agendamento, tudo pelo WhatsApp. Então fica puxado. Quando eu vou ver, eu já tenho 300 mensagens lá, eu tenho que ficar caçando. Então, se eu demorar para responder, me chama de novo, que é um favor que vocês fazem para mim, tá bom? Então, um beijo grande. Pati, muito obrigada pela live de hoje. Foi ótimo, adorei estar com você, viu? Eu que Muito agradeço. obrigada Na e realidade, eu queria... sucesso. Oi? Oi? Eu queria agradecer porque o seu curso foi um curso que eu comprei com dúvida se realmente eu ia gostar, né? Porque design de sobrancelha é uma coisa que a gente precisa entender tanto na teoria quanto na prática. E eu confesso que o seu curso eu aprendi muito mais coisas do que o meu curso no presencial, que foi até mais tempo. Eu aprendi muita mais coisa, aprendi muitas mais dicas, tirei muita dúvida com você, que eu estava muito insegura e que na prática do que você me falou eu fiz e realmente deu certo. Então, eu que quero te agradecer. Imagina, obrigada. Fico muito feliz de saber que eu estou contribuindo para você iniciar numa carreira e eu já vi que você vai ser uma pessoa que vai ter sucesso porque você é Amém. esforçada, você já deu o primeiro passo e você vai ver como a gente consegue ser dona do nosso tempo com essa profissão. E eu acho que no momento que a gente precisa é agregar tempo e qualidade, né, de vida que vem com isso aqui. E você, e assim, eu vou te falar por mim, que eu acabei de ter um bebê, eu sei que você também está esperando um baby, né? Então você vai ver que você vai conseguir conciliar e vai tirar com maestria ser uma mãe e ainda uma empreendedora, né? Isso é o que a gente quer, poder estar no mercado de trabalho e ao mesmo tempo com o nosso pacotinho. E eu consigo fazer isso e logo, logo você vai ver que você também vai conseguir, tá bom? Um beijo Obrigada. grande, sucesso e um ótimo final de semana. Tchau, tchau! Obrigada. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.